Congregação amada do Senhor, hoje vamos falar sobre a fé vem pelo ouvir. Ouvir e escutar são palavras diferentes no português, no entanto, no hebraico, a palavra ouvir é shema, é uma palavra com significado diferente e bem mais profundo. O Senhor quer que o ouçamos, mas Ele também nos ouve. Isso certamente pode transformar a nossa vida. Vou te pedir para assistir esse vídeo até o fim, para saber o significado de ouvir e por que a fé vem pelo ouvir e o que podemos fazer para que cada um ouça a palavra de Deus na língua materna. E eu quero também te pedir logo de cara que compartilhe esse vídeo, que assine o canal do YouTube, curta a página do Facebook. Eu acredito que essa palavra de hoje é muito importante e ela precisa ser repassada. Desde já eu agradeço, Deus te abençoe e eu conto com você. Bom, vamos começar com a diferença entre ouvir e escutar no português, para que a gente possa entender melhor esse ouvir no hebraico, que é de onde vem a palavra de Deus, foi escrita nessa língua. O ato de ouvir se refere à capacidade física de perceber os sons e por meio do sentido da audição. É um processo passivo e que os sons são captados pelos nossos ouvidos, E escutar envolve uma ação intencional. Escutar implica em prestar atenção, se concentrar no que está sendo dito ou comunicado. É um processo que vai além da percepção dos sons e envolve a compreensão e interpretação do significado daquilo que é ouvido. Escutar envolve empatia, interesse genuíno e a disposição de se engajar com o conteúdo ou a pessoa que está falando. Bom, resumindo, ouvir é um processo passível de perceber os sons, enquanto escutar é o processo ativo de prestar atenção, compreender, responder ao que está sendo dito. Escutar requer engajamento e disposição para realmente conectar-se com as palavras e as mensagens transmitidas. Agora, o ouvir no hebraico é shema. É uma palavra com significado bem profundo e diferente do português, como eu já falei na introdução. A palavra shema é usada para descrever a relação entre Deus e o povo de Israel. Ela significa que ouvir está associado à ideia de obedecer à palavra de Deus, prestar atenção aos seus mandamentos, em viver de acordo com sua vontade. Ouvir a palavra de Deus implica em responder com obediência a que é a fé em ação. A raiz shema, ela implica em prestar atenção com a intenção de obedecer ou responder. Então você vê que já é muito diferente. Então tem um versículo que fala: Shema Israel, o seu Deus é o único Deus. Então é diferente do nosso ouvir, Dá mais para escutar, Mas na palavra, como está escrito Shema, aí é usado o ouvir, mas o ouvir no sentido hebraico, que é como eu expliquei, esse sentido mais profundo, de ouvir com a intenção de obedecer. Vamos então ver a palavra de Deus, o que ela fala sobre ouvir. Eu selecionei alguns versículos. Em Êxodo 4:31 diz assim: E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. Olha a relação da fé com o ouvir. O povo creu. Quando que eles creram? Quando ouviram falar do Senhor, que o Senhor visitava o povo, os filhos de Israel, e que via sua aflição. Então eles inclinaram-se e adoraram. Interessante aqui só um parêntese: adorar, como inclinar, como se submeter, como humilhar diante de Deus. Então é muito tremendo a ligação da fé e do ouvir.
E em Deuteronômio 18:15 está escrito: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. O que é isso? É a profecia da vinda de Jesus, né? Um irmão como eu, ele veio em carne, né? É o verbo que se fez carne. E em Amós 8:11 está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, nós queremos que esse tempo logo chegue, né? E toda profecia, ela precisa ser velada. Velada é guardada, é cuidada. Então, essa palavra de Amós é tremenda. Eis que vem dias, né? E eu acredito que nós estamos vivendo esses dias, porque nós estamos tendo fome e sede de Deus, né? Então, são, né, 3 versos que falam sobre o ouvir e a fé. Esses foram do Antigo Testamento e eu quero trazer outros do Novo Testamento. Em Mateus 13:9 está escrito assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é um chamado para ouvir que ouvir. O ouvir do sentido hebraico, que é ouvir, prestar atenção, se engajar com a intenção de obedecer. Em Atos 4:4 está escrito: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Imagine, gente, quase 5.000 judeus acreditarem em Jesus, é algo extraordinário, né? Então, ouviu e creu. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isso é de extrema importância. Agora vamos a Romanos 10:14, que diz assim: como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, assim, aqui está falando como é que vai crer se não ouviu? E como ouvirá se não há quem pregue, quem fale, né? Quem diga essa palavra? Então, é extraordinário isso que está lá escrito. E depois, né, 3 versos à frente, na mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, está assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é algo assim tremendo, né? E em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então o Senhor está falando do desejo, né, do Pai, é que haja comunhão, que haja intimidade, né? E a gente sabe que o lugar, né, mais íntimo da casa é a cozinha, porque na cozinha se come, se prepara a comida. Isso é algo muito significativo, é muito forte. Então, João, né, em Apocalipse, usou essa figura: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então é necessário ouvir a voz para que possa abrir a porta. E aí ele vai entrar e vai cear conosco e a gente com ele. Então, assim, é muito forte, né? Então, esse ouvir em hebraico é profundo e sabemos que este ouvir, né, é conectado a obedecer. Então, de novo vem à mente, né, os 2 versículos de Romanos 10:14. Eu vou repetir: que como, pois, invocarão aqueles que não, em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, é necessário ouvir para crer, e para ouvir alguém tem que falar. E de novo, né, o versículo chave aqui para nós: de sorte que a fé é pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvir a palavra. Então, essa
é o foco de hoje, a importância que isso tem para cada um de nós. E em que a gente vai pensar? A gente vai pensar na tradução oral da Bíblia. Porque até aqui, a importância de ouvir. E como que a gente vai ouvir? Alguém vai ter que falar. Se não for. E hoje nós temos um milagre tecnológico, é que a palavra pode ser gravada e enviada à distância. Até pela internet, você pode gravar um vídeo aqui e enviar pela internet e ela chegar num outro canto. Então é algo extraordinário que a tecnologia, o ponto que a tecnologia chegou e que pode ser um auxílio tremendo a esse ouvir. Né? Você pode alcançar povos não letrados, povos que não têm a escrita, porque existem esses povos que eles se comunicam, eles não têm alfabeto escrito. Então, hoje você pode gravar a palavra e ela ser enviada. Então, se ouvir, a fé vem pelo ouvir, e nós sabemos que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que todos aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe, é galardoador dos que o buscam, e a gente sabe que ele nos deu vida e vida em abundância. Então, se é bom para mim, eu quero que seja bom para o outro. E como que algo tão bom precisa de ser espalhado? Então, todos têm o direito de ouvir a palavra de Deus, porque ela é vida para nós. E como todos poderão ser alcançados? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a tradução oral, a importância da tradução oral da Bíblia. A transmissão oral da Bíblia refere-se à prática de transmitir os ensinamentos bíblicos de forma oral. Antes dessa tecnologia que eu falei, era o quê? De geração em geração, antes da invenção da escrita, da imprensa, né? De Gutenberg ter, né, descoberto as letras e imprimir, poder reproduzir, né, aquele texto para muitas pessoas, porque ele teria que ser escrito manualmente, né? E foi assim que a Bíblia, né, que o Antigo Testamento chegou até nós, escrevendo de mão em mão. Então é algo extraordinário que foi feito até chegar a nós. Mas agora nós estamos, né, está disponível a nós algo tremendo, que é a gravação, né? Então a transmissão oral, ela assume um valor e uma importância muito grande que não tinha até então. Antigamente, né, a maioria das pessoas não tinha acesso a livros ou escrita, muito antigamente, né? A transmissão oral era a principal maneira na qual as histórias, os ensinamentos e tradições religiosas eram preservados e transmitidos. Então ela envolvia também a memorização cuidadosa dos textos sagrados e a recitação, né, nos cultos, nos momentos, né, de transmissão, porque tinha que ter as duas pessoas, né? E essa tradição oral ajudou a preservar e difundir a mensagem da Bíblia ao longo dos séculos, né? Mesmo antes de existirem cópias acessíveis. E aí agora, e esse foi o jeito que foi feito até hoje, ou até algumas décadas atrás, porque o trabalho de tradução oral, ele já existe, né, há um certo tempo, mas eu quero ressaltar essa importância aqui hoje. No mundo há 16 mil povos distintos. E povos, o que são povos? Povos, eles não são definidos por uma fronteira geográfica, mas eles são um conjunto de pessoas que possuem uma mesma história, uma mesma língua, uma mesma crença, uma mesma identidade. Então, isso são povos. E existem 16 mil povos distintos na Terra.
Desses, 7.000 povos são povos não alcançados. E 3.000 são povos não alcançados isolados. O que é isso? Os 7.000 povos não alcançados significa que entre eles tem menos de 2% de cristãos. E já os povos isolados são povos onde não tem nenhuma presença cristã, não tem igreja, não tem missionário, não tem ninguém disposto ou envolvido em alcançar. Então, são números assim tremendos, né? E mais do que esses 16.000 povos, 7.000 não são alcançados. Destes, 3.000 são não alcançados isolados, não tem nada, como eu falei. Agora, línguas, nós temos 8.000 línguas no mundo. Você sabe em quantas línguas a Bíblia toda é traduzida? Em 730. Olha para você ver, menos de 10% dessas línguas tem a Bíblia inteira traduzida. Ou seja, 90% das línguas não tem nem o Novo Testamento inteiro. Então é um desafio extraordinário. E para reforçando mais um tiquinho, povos não é uma nação geograficamente definida. Hoje nós temos em torno de 196 nações no mundo, mas é uma divisão geográfica. Porém, há muitos povos nestes países. O Brasil, por exemplo, sabe quantos povos são registrados aqui? 343 povos, ou seja, uma língua diferente, uma cultura. A língua, né, ela projeta uma cultura, tem valores, identidade. Então, só no Brasil tem 443 povos. No Paquistão são 400 povos, até maior do que o Brasil. Então, você veja que os números são desafiadores. E eu quero tocar nesse assunto e valorizar e trazer a importância da tradução oral. Não é para parar a tradução escrita, mas a escrita demora muito, porque muitos povos, eles não são letrados, como se diz, não há um alfabeto naquela língua, tudo é feito de forma oral. Para esses, existe, né, o processo de tradução oral. Então, os processos de tradução oral, eles são complexos, exigem conhecimento especializado, tanto da língua alvo, quanto da Bíblia, da teologia bíblica. Leva tempo, recursos e uma colaboração significativa para realizar essas traduções. E existem algumas organizações que se dedicam ao trabalho de tradução oral da Bíblia. Então, vou citar algumas delas só para vocês saberem que existem. Wildlife Bible Translator é uma organização global que tem como objetivo traduzir a Bíblia para todas as línguas do mundo. Eles estão envolvidos tanto na tradução escrita quanto na transmissão oral. Mas a transmissão oral, como eu falei, ela ainda não, vamos dizer assim, engrenou no mundo. As pessoas são mais preocupadas na tradução escrita, mas vocês viram pelos números, né? Nós temos 7.000 povos não alcançados, 13 são isolados, não tem nada na língua deles. Então o desafio é muito grande, mas não é impossível, e a gente já está mais perto hoje que já esteve no passado, porque está se caminhando. Uma outra, The Seed Company, é a Companhia da Semente, é uma organização parceira da Wildlife, que se concentra na tradução da Bíblia para línguas minoritárias e não alcançadas. Eles trabalham em comunidades locais para fornecer a mensagem bíblica em formatos acessíveis, incluindo a transmissão oral, mas você vê que o foco total ainda não é exclusivamente a oral.
Outra organização é Faith Come by Hearing, a fé vem pelo ouvido. Olha, é o que está escrito no versículo que a gente está falando de Romanos 10, 17. Então é uma organização cristã que se dedica a alcançar pessoas analfabetas ou com acesso limitado à Bíblia. Eles produzem e distribuem gravações de áudio da Bíblia em várias línguas, permitindo que as pessoas ouçam as Escrituras. Então veja, já tem uma organização dedicada a gravar, que é o recurso, né, tecnológico que nós temos, para levar as línguas que não têm acesso àqueles que não conhecem a língua escrita. Então eles, né, vêm trabalhando, mas o desafio é muito grande. Então a gente precisa de incrementar essa tradução oral. E agora vamos falar de uma organização muito presente entre nós, que é a Jocum, Jovens com uma Missão. Ela existe em diversos países, e o seu fundador, Loren Cunningham, ele esteve aqui no Brasil, em Curitiba, e a minha amiga Val me passou o áudio com 3 horas e 18 minutos da fala dele. Gente, foi algo extraordinário. É um homem de 88 anos e ainda com sonho, com visão, com vibração. Ele falou 3 horas. E olha que ele está doente. Os dias deles estão contados pela medicina. E ele ainda desafiando e querendo passar o sonho dele. E eu fiquei tão tocada que eu falei, gente, eu quero retransmitir esse sonho dele. Então, aqui no Brasil existe a Jocum de Porto Velho, lá no estado de Rondônia, que trabalha com a equipe de tradutores, linguistas e especialistas em comunicação oral para desenvolver materiais e estratégias que permitam a transmissão dos ensinamentos bíblicos de forma oral, adaptada às línguas e culturas locais. Isso envolve a seleção de histórias, textos bíblicos relevantes para a tradução oral, o desenvolvimento de metodologias de tradução oral, capacitação de líderes locais para compartilhar o que a gente sabe que é a palavra da vida, né? E transmitir oralmente, criando recursos de áudio e vídeo que permite a disseminação eficaz da palavra de Deus. Então, o Loren, ele teve a visão de como Deus deseja que todos os povos sejam alcançados. Essa visão que ele teve é atual, não a que ele teve em 1956, para que ele via ondas e ondas de jovens alcançando as nações. E a Jocum conseguiu chegar em muitos países e tem dado uma contribuição assim muito importante à palavra de Deus. Então, o Loren teve essa primeira visão e agora essa da tradução oral foi em 2020. Então, tudo isso, né, esse sonho dele é para que as organizações, as igrejas, e não só elas, cada um de nós tem como cooperar com esse desafio, com esse projeto de levar a palavra a todos os povos, a todas as etnias, porque durante um certo tempo se creu que o Brasil todo já conhece o Evangelho, mas tem 343 povos aqui. Será que todos já ouviram? Certamente não. A gente sabe disso, por isso que fala que são 343 povos. Então, nós vimos até aqui a importância da palavra de Deus. Vimos como ouvir a palavra no hebraico implica ouvir e obedecer. Vimos que Jesus já foi levantado cumprindo a promessa de Deuteronômio, que falou: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, como eu, e a ele ouvireis. Então, já foi levantado, Jesus já veio, né? E ele vai voltar. Então, está escrito, né? Depois que todos ouvirem, né? Todas as etnias. Então, cabe a nós nos alinharmos e engajarmos nesse projeto de cada povo
ele tem o direito, né, de ouvir a palavra de Deus. Então, vimos que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sabemos que Jesus está nos aguardando, né? Ele está à porta e bate. Se a gente ouvir, a gente vai ceiar com ele. Mas como que a gente vai ouvir? Então, para que todos tenham a oportunidade de conhecer Jesus, é necessário que a palavra de Deus, que é o quê? A Bíblia, esteja disponível a todos os povos. Porque isso é necessário, só voltando um tiquinho, porque Jesus disse em Mateus 28:19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essas nações, por muito tempo, se pensou geograficamente, mas povos é o quê? É aqueles que possuem uma história, uma língua, crença, valor e identidade comum. Então, a grande comissão é para alcançar todas as etnias. Então, para cumprimento dessa grande comissão, nós precisamos nos unir e cooperar para que a tradução oral seja incrementada, porque a escrita demora muito mais. Uma língua que não tem alfabeto, imagina quanto tempo até você descobrir o alfabeto, o léxico, a gramática, tudo. Então, assim, isso é um esforço. A quem Deus chamou para trabalhar na tradução escrita, continue trabalhando. Mas Deus está chamando, está nos chamando para que a gente se engaje nessa tradução oral. Então, assim, agora vamos falar que esse foco na tradução oral, porque ela é mais rápida, porque todos podemos cooperar, orando. Agora vem a forma prática que o Loren falou para a gente. Todo mundo orando pelo povo não alcançado e pela língua desse povo não alcançado que não tem a tradução da Bíblia. Então, eu queria que a gente fizesse um compromisso de o quê? Você pode orar por um povo não alcançado. E aí, como que você vai saber disso? Existem projetos, eu falei ali de 5, mas tem um outro que eu deixei para falar no final, que é o Joshua Project, ou Projeto Joshua. Então, esse projeto, cada dia tem um povo não alcançado, e esse povo não alcançado, ele aparece, e aí vai falar de algumas características, vai falar do que esse povo precisa, quantos são no mundo, qual é a língua que eles falam. Então, gente, é algo assim extraordinário, porque já existe. Então o Loren teve a visão, é através da tradução oral. Existe esse desafio, porque são muitas línguas que não têm a palavra de Deus. Então, de forma prática, além daquelas 5 organizações que vocês podem procurar, entrar na internet, você tem esse projeto Joshua. Você instala ele no seu celular, você põe lá na loja, né, no Google Play, e aí você vai escrever Projeto Joshua, vai aparecer lá e você instala isso, e cada dia ele vai apresentar um povo não alcançado, para que cada um possa orar por esse povo. E nesse resumo, nesses elementos que é fornecido sobre cada povo, está a língua, se já foi traduzida ou não. Então, o que acontece? Você tem na sua mão o nome de um povo não alcançado e de uma língua não alcançada. Então, o que o Loren propõe? Ele propõe você abrir esse aplicativo, saber que povo é, escolher um povo e uma língua não alcançada e orar por ela, até que você saiba que a tradução oral chegou nesse povo. Então, eu queria que vocês fizessem o compromisso. Eu sei que talvez é pedir muito, mas é no poder do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus. Eu queria que vocês fizessem um compromisso e repita após mim.
Eu vou ouvir a palavra de Deus, no sentido hebraico, que é ouvir e obedecer, né? Então, eu vou orar por um povo não alcançado, eu vou orar pela tradução da Bíblia para um povo específico, vou citar o nome dessa língua que aparece no projeto Joshua, e só vou parar quando souber que a Bíblia chegou nesse povo. Eu vou ouvir Deus, e se Ele falar para eu participar diretamente na tradução oral, eu vou obedecer, porque eu estou falando do jeito que você pode fazer da sua casa, que é orar. Mas se você quiser se engajar, ir para a Jocum Porto Velho e procurar se engajar nesse projeto de tradução oral, você pode ir. Então, assim, a importância de divulgar esse vídeo, porque muitos jovens, né, querem fazer alguma coisa, querem se doar. E Porto Velho, ele tem uma equipe dedicada a isso. E você vai poder cooperar para a tradução oral da palavra de Deus. E com os recursos da gravação, né, de áudio, isso pode chegar, né, para aquelas Bíblias que já, para aquelas línguas que já são conhecidas, né, que a língua é conhecida, mas não tem toda a Bíblia traduzida. Pode, né, pessoas se engajarem para completar a tradução da Bíblia. E para aquelas que não se conhecem, aí você pode ter o chamado de Deus para ir até esses povos, descobrir, conhecer a língua deles, mas você pode contar a história e gravar a história, gravar a Bíblia, os livros bíblicos. Então é algo assim, é um desafio grande, é extraordinário, mas eu queria compartilhar com vocês esse sonho do Loren Cunningham, que é o sonho, na verdade, de todos nós da igreja, que quer que todos sejam alcançados. Essa é a vontade de Deus, e a gente se alinha à vontade de Deus. Então é o quê? Ouvir a palavra de Deus é fundamental para crer, e para ouvir você tem a tradução oral para esses milhares de povos que não têm a Bíblia. Então ela será, né, dita e gravada e disponibilizada, né, para aquele povo. Então eu quero já concluir que, em nome de Jesus, quero fazer uma oração, que cada um de nós possa permanecer nesse compromisso de orar pelo povo não alcançado, pela língua específica desse povo não alcançado. Eu oro para que o desejo de ouvir e praticar a palavra de Deus seja cada dia mais acompanhado de uma dedicação genuína de ouvir a palavra de Deus, de cooperar para que outros possam ouvir. E eu oro em nome de Jesus que assim seja. Amém. Tenham todos uma excelente semana, no nome santo de Jesus, e muito obrigado por você que chegou até aqui. No nome de Jesus. Amém.